Bem-vindo a mais um vídeo da série 3 Dicas de Advogado para você não se enrolar, tá certo? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é dívida de IPTU, tá certo? Dívida de IPTU é uma dívida muito perigosa porque pode levar à perda da sua casa, tá certo? É isso mesmo, sua casa pode ir a leilão, amigo, porque você não pagou o IPTU, tá certo? Mas calma aí, a coisa não acontece em automático, tá certo? São vários passos que tem que ir acontecendo até você perder a sua casa. E eu vou te explicar todos esses passos nesse vídeo, então não pule o vídeo, nenhuma parte desse vídeo, para você entender direitinho, para você saber aonde você está, se acaso você está devendo IPTU, inclusive onde você vai pegar a certidão para você saber a sua situação, tá certo? Tudo isso é emitido gratuitamente. Então vamos lá, começando logo com esse vídeo, sem maiores enrolações. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa que é muito importante para você. É para você saber as dívidas que levam à perda da sua casa. Isso é muito importante que você saiba, tá certo? Como você sabe, a dívida de IPTU, a primeira delas, ela leva à perda da sua casa. Mas não é só a dívida de IPTU. A lei fala sobre impostos e taxas que incidem sobre a sua casa. Então você já deve ficar atento, porque a taxa de limpeza pública também pode levar à perda da sua casa. Só que, de modo geral, a taxa de limpeza pública é cobrada junto com o IPTU, tá certo? Mas tem outros pontos também e eu vou mostrar todos para você. Outra dívida importante que você fique atento também é a dívida de condomínio, tá certo? Dívida de condomínio leva à perda da sua casa. Mas você pode ficar mais atento a isso daí, você pode conversar com o síndico, negociar a dívida. Isso não é uma dívida difícil de resolver. Só que você não pode deixar a coisa se acumular, senão depois você não vai conseguir pagar isso daí, tá certo? Outra dívida também que leva à perda da sua casa é a dívida de financiamento da casa. Isso parece bem lógico, né? Porque se a dívida de financiamento da sua casa não levasse à perda da sua casa, ninguém mais pagaria a casa. E você deve estar atento agora que mudou aí o marco das garantias, inovação legislativa, que inclusive esse processo de perda da sua casa, quando você não paga o financiamento, agora ele pode correr no próprio cartório, tá certo? Então fique muito atento quando você receber algum tipo de notificação ou protesto da sua dívida, tá? Outra dívida também que pode levar à perda da sua casa é a dívida de pensão alimentícia. É, amigo, além de dar cadeia, tá certo? Pensão alimentícia da cadeia pode levar à perda da sua casa também. Então fique muito atento a tudo isso daí. Outro ponto que você deve ficar atento é a hipoteca. Quando você dá a sua casa como garantia de uma dívida. Então fique muito atento quando você vai negociar uma dívida, tá certo? E por últimas delas é o que? A fiança, amiga. A fiança pode levar à perda da sua casa também. E é muito comum isso acontecer. Às vezes um amigo seu pede para você ser o fiador de uma locação, amigo. E quando você vai ver, ele não pagou a dívida, fugiu, sumiu e você ficou com a dívida. Então não pense duas vezes. Vá lá, negocie a dívida e pague a dívida, tá? Então são esses 6 pontos que podem levar à perda da sua casa por dívida, tá certo? Por exemplo, dívida de cartão de crédito, você perde a sua casa? Não, você não vai perder a sua casa por dívida de cartão de crédito, exceto se você der a sua casa em garantia numa renegociação. Isso acontece muito, tá certo? Tem gente que vai renegociar a dívida, assina um contrato sem ler, não tem o conhecimento necessário, quando vê, deu a casa em garantia. A dívida de IPTU é uma dívida municipal. E o município ele tem 5 anos para cobrar essa dívida aí, tá certo? A dívida de IPTU, ela prescreve no prazo de 5 anos, tá certo? Então o município tem 5 anos para começar um procedimento administrativo chamado dívida ativa. É um procedimento muito importante, isso a dívida tem que passar por ela antes de ser cobrada na justiça. Você só perde sua casa depois de um processo judicial, tá certo? Quando a dívida é de IPTU, é necessário que haja um processo judicial e antes dele tem que passar por esse procedimento denominado dívida ativa. E é o segundo ponto que eu vou explicar para você aqui agora. Então, a dívida ativa é um procedimento administrativo que tem como finalidade eles levantarem a legalidade daquela dívida, a certeza quanto ao valor
e a liquidez também, se ele já pode ser cobrado, tá certo? É um procedimento que corre na administração pública, tá? Ele é necessário antes de se iniciar um processo judicial. Mas mesmo assim, o seu nome já estando na dívida ativa, você tem uma série de problemas, tá certo? O município, de modo geral, ele não negocia com quem está com o nome na dívida ativa. Então, se você, por exemplo, vai pedir algum benefício, se você vai comprar alguma coisa, um financiamento, ele já corta o seu crédito, já te dá problema em vários lugares. E também as empresas, quando puxam os relatórios para saber se você tem alguma pendência, quando vê que você está na dívida ativa, isso já prejudica o seu crédito também, porque você não está pagando o município, você também pode não pagar aquela dívida. Saber se você está na dívida ativa é muito simples, tá certo? Se você mora num grande município, você consegue pegar tranquilamente uma certidão da dívida ativa. Basta você informar os dados lá, vai emitir uma certidão dizendo se você está inscrito na dívida ativa e qual é o valor que está lá na dívida ativa. Isso é muito simples e muito fácil. Agora, se você mora num município menor, você necessariamente tem que procurar a Secretaria de Fazenda do seu município para saber a sua situação, tá certo? Então fique muito atento a isso, porque esse procedimento administrativo, ele tem que durar no prazo máximo de 5 anos e ele é necessário para que se entre na justiça, tá certo? A justiça é agora o terceiro ponto que eu vou explicar para você, como a dívida é cobrada na justiça. Como eu já disse para você, o município tem 5 anos para cobrar a dívida. Se ele não fizer nada, a dívida prescreve. Mas se ele coloca o seu nome lá na dívida ativa, ele ganha mais 5 anos também para continuar a cobrança daquela dívida. Ele já pode cobrar administrativamente e também ele vai constituir o débito tributário, tá certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai, no final desse procedimento, ele vai expedir uma certidão da dívida ativa. É um título, amiga, é como se fosse um cheque que ele vai cobrar na justiça, tá certo? Aí ele vai entrar na justiça e aí começa o procedimento judicial. Esse é o último passo para você perder a sua casa. Como eu disse para você, é necessário um processo judicial. E como é que você faz para saber se você já está sendo cobrado na justiça? É muito simples e muito fácil. Basta você pegar uma certidão no Tribunal de Justiça aí da sua cidade, tá certo? Do seu estado. Então você vai lá, pega uma certidão e vê se existe algum processo contra você. E olha só, é importante eu explicar uma coisa para você antes que você se desespere. Veja só, primeira coisa, se você recebeu uma citação para algum processo, amigo, não perca prazo, tá certo? Procure rapidamente o seu advogado para que ele possa ver a sua situação. Segunda coisa, você pode negociar essa dívida a qualquer momento, tá certo? Em especial nos programas que, de modo geral, os municípios lançam, que são os programas de refinanciamento de dívidas, tá? Que eles dão desconto nas dívidas, tira juros, tira correção monetária para facilitar o pagamento, tá? E é bem legal você fazer um acordo usando esse sistema de refinanciamento de dívida, porque eles dividem de parcela de perder de vista, e ainda acontece o seguinte, quando você paga a primeira parcela do acordo, você já consegue pegar uma certidão limpa. Ela vai dar positiva, mas com efeito de negativa. O que isso significa? Significa que você já está desenrolando isso daí, você está pagando a sua dívida, tá? E é importante que você fique atento a isso também, principalmente se você tem problema de crédito. Se você tem problema de crédito, pretende financiar alguma coisa, um carro, uma casa, ou então pedir um cartão de crédito, eu recomendo fortemente que você faça uma análise do seu CPF e do seu sistema bancário também, tá certo? Você pode pegar uma certidão completa, que é o documento utilizado pelas grandes empresas de crédito, onde consta tudo que pode acontecer com o seu CPF. Ele dá a situação do seu CPF em todos os lugares, inclusive no Serasa, score de crédito e muito mais informação. E você pode pegar também a certidão do Banco Central para saber se tem algum problema lá no Banco Central, nos bancos em geral. Isso é fundamental para que você tenha crédito. Não espere você ir pedir o crédito para ser negado, para você tomar alguma providência,
ou ficar triste esperando alguma coisa acontecer. Haja logo e pegue esses 2 documentos. Se você quer saber como você vai obter eles, eu consigo expedir eles aqui no meu clube de membros, tá certo? Então você tem que clicar no botão Seja Membros e assistir o vídeo e ver como funciona a coisa aqui. É tudo dentro do próprio YouTube. Você pode também clicar nesse botão aqui que está aparecendo agora para você assistir a esse vídeo que eu estou explicando para você e você obter esses documentos agora que são fundamentais para você fazer uma análise do seu crédito, tá certo? Então clique no botão e eu estou te aguardando dentro do clube de membros. Um abraço e fique com Deus!